Bom, pessoal, falando sobre a parte de regulação de tensão, eu ilustrei aqui novamente o que está acontecendo com o transformador na prática, né, na realidade. Então, coloquei aqui uma ilustração do equipamento e coloquei aqui a tensão no primário, né, o V1, fonte de tensão no primário, e a carga no secundário. Aqui o exercício ele não fala se a carga está no lado de alta ou de baixa tensão. Portanto, fica a critério, na verdade, não faz diferença para a análise que a gente vai fazer. Como o nosso circuito equivalente ele já estava referido ao lado de baixa tensão, eu vou considerar que a carga está no lado de alta tensão, ou seja, aqui o primário, que é onde eu coloco a fonte, esse primário ele está no lado de alta tensão, então vou colocar aqui um AT, e o secundário ele está no lado, aqui é lado de baixa tensão. Então, primário, lado de baixa tensão, e o secundário, lado de alta tensão. Então, o que acontece aqui? Como nós já vimos, esse transformador ele tem suas não idealidades, e em relação ao valor da tensão que chega na carga, nós sabemos que quando é aplicado uma tensão V1 no primário, né, no primário do transformador, devido às quedas aqui que a gente já mapeou através do circuito equivalente, não é exatamente o V1 que é transformado para o outro lado. Então, quem é transformado é uma tensão E1, que é diferente e é menor do que a tensão V1 que foi aplicada, a tensão da fonte. Então, essa tensão ela é transformada para o lado secundário. Então, aqui, entre as bobinas do secundário, a gente tem uma tensão E2, mas essa tensão E2 não é a que chega na carga, porque, como a gente já viu, tem quedas de tensão no lado também, devido, né, às bobinas do secundário, à resistência, que é a reatância dessa bobina do secundário. Então, o E2 é diferente do V2. Então, a tensão que chega na carga não é o E2, né? Então, existe uma queda de tensão no caminho, né, de V1 até o V2 aqui da carga. E essa diferença de tensão é o que a gente vai estudar aqui com essa análise de regulação. Então, o que é a regulação? A gente sabe que a queda se a gente olhar para o circuito equivalente, fica mais fácil, né? Então, eu já vou transferir o que está acontecendo aqui para o circuito equivalente, ok? Então, o nosso circuito equivalente, ele estava todo referido ao primário, ao lado de baixa, né? Então, eu escolhi o lado de baixa como sendo primário. Então, eu vou aplicar 240 volts aqui, que é a tensão nominal do primário. E aí, o nosso circuito ele já estava todo referido ao lado de baixo. O que eu vou fazer com a carga? A carga que está lá no lado de alta, eu tenho que referir para o lado de baixa também. Então, eu vou fazer isso, né, e vou tirar. Aqui o meu circuito equivalente ele ainda está com a representação do transformador. Está vendo que ele ainda aparece aqui? Então, o primeiro passo para a gente ficar só com o circuito elétrico é eliminar essa representação. E para fazer isso, a gente usa aquela técnica de referir uma impedância. Aqui, no caso, a gente tem que referir uma impedância, né, que é a impedância de carga, para o secundário. Então, se a gente tem o Z para o primário, né, no nosso caso, se a gente tem o Z no secundário, quem que é o Z que estaria aqui, o Z referido que poderia ser representado lá do lado primário, né? Na verdade, o que a fonte está enxergando em termos do lado de baixa tensão em relação a essa impedância? Isso aqui é o nosso Z', né? É o Z referido para o lado de baixa tensão. Então, para referir, para fazer esse processo, a gente teria que fazer o Z' sendo igual a relação de transformação. Então, isso aqui é o A ao quadrado vezes Z.
ok? Sendo que o A é sempre N1 por N2, ok? Se a gente está considerando o primário como o lado de baixa, então, observem que o índice 1, ele sempre se refere ao primário. Mas quem é o primário? O secundário vai, né, depender do problema. Aqui, no nosso caso, a gente tem o primário sendo o lado de baixo. Então, se a gente pegar a relação entre tensão nominal, aqui a gente tem 240, né, normalmente vem escrito assim, né? 240 por 2.400 volts. Normalmente, a relação de Spiras é dada em termos de relação entre tensões nominais. Então, se o nosso primário é o lado de baixa, a gente vai usar o N1 aqui como se fosse a tensão do lado de baixa, né? Então, 240 por 2.400. E aí, a gente vai ficar com um A, que é 1 sobre 10, ok? Bom, então, a gente não vai fazer o cálculo do Z', porque, na verdade, o Z, a impedância da carga, ela não foi dada no problema. Né? A gente não sabe quem é o Z da carga, mas ele tá, eu vou representá-lo aqui como se eu tivesse feito o processo de referi-lo aqui para o meu primário, né, que é o lado de baixa tensão. Então, vou colocar aqui novamente que a gente está falando do lado de baixa tensão. Então, observem que daquele passo anterior para esse, eu já eliminei o símbolo do transformador e fiquei só com o circuito equivalente, que ele completo, ele tem essa parte do núcleo também. Né? E aí a gente conecta a carga referida aqui. Então, o que estava lá no secundário veio tudo para o primário com essa técnica de referir. Então, quem era o V2 virou V2', né? Se a gente lembrar do circuito equivalente. Então, a gente vai fazer o estudo do que está acontecendo com as tensões usando o circuito equivalente. Então, essa é uma das aplicações do circuito equivalente. Justamente avaliar qual que é essa queda de tensão no caminho e usar calcular essa diferença em porcentagem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando a gente refere a carga para o primário, o que a gente tem é exatamente esse desenho. Aqui, se a gente lembrar lá do problema, do desenho anterior, o nosso FP é a única informação da carga que foi dada. Então, a gente não conhece o Z, mas a gente conhece o FP. Então, o nosso FP, que é o fator de potência dessa carga, é 0,8 indutivo ou atrasado. Significa que isso aqui é uma carga com teor indutivo. Então, essa é a única informação que a gente tem da carga. A outra informação importante que nós temos é que o transformador está operando em plena carga. O que significa isso? Que tá lá na prática, né, o que está acontecendo é que o transformador, a carga está recebendo uma corrente nominal. Então, quando a gente fala de plena carga, a gente fala de corrente nominal. Corrente nominal é corrente plena carga é corrente nominal. Então, a gente sabe que lá no nosso desenho do transformador, né, quem está circulando na carga é o I2. Se a gente está referindo tudo para o primário, a gente tem que saber quem é o I2'. Lembra? A gente referiu o Z virou Z', o V2 virou V2' e o I2 também a gente tem que referir aqui para o primário, então achando o I2'. O I2', então, é aquela corrente. Então, vou colocar aqui pequenininho só para a gente lembrar. Né? A gente tinha lá o transformador, a carga ligada no secundário. Então, aqui a informação que foi dada é sobre esse I2. O I2, a gente sabe que é um I de plena carga, ok? Só que a gente tem que referir esse 2 para o lado de baixo também, e é isso que a gente vai fazer. Então, o I2 referido, a gente vai pegar o I2 dividido pelo A. O A a gente já sabe que é 1 sobre 10.
E o I2 a gente já sabe que é corrente nominal do lado de alta, né? Se a gente está considerando a carga do lado de alta. Então, como que eu acho essa corrente I2? Que é que foi, né, que foi falado, que está circulando aqui. Eu vou usar a relação de potência, lembrando que a gente vai considerar a potência nominal aqui nessa condição de plena carga. A gente vai considerar que o meu transformador está trabalhando nas condições nominais. Além da corrente, também tensão e potência nominal. Ok? Então, aqui seria um V2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o S é igual a V vezes I. Ok? Só que eu estou fazendo para o lado de alta tensão, que é o secundário, né? Então, vou colocar aqui o índice do secundário. Então, o I2 ele vai ser o S nominal e sobre o V nominal, que é 2.400 volts para o lado de alta tensão. Ok? Achei o I2. Quem que é o I2 linha? A gente vai pegar esse valor, multiplicar pelo A, na verdade, dividir pelo A, e aí a gente, 1 sobre 10, né, vai ficar I2, que é 20,83, vezes 10, que vai dar um I2 linha de 208,3 ampere. Então, é essa corrente que está circulando na nossa carga, referida lá no primário, no nosso circuito equivalente. Outra consideração importante na verdade, nós vamos desconsiderar aqui essa impedância do núcleo, porque a corrente de magnetização, que é a corrente que desce aqui para esse ramo, né, essa corrente IFI de magnetização, ela é muito pequena. Então, a gente vai desconsiderar essa diferença entre a corrente que passa nas bobinas do primário, né, que é o nosso I1. Então, aqui a gente tem um I1, fasor, né? A nossa tensão aqui do primário é o nosso V1 fasor, né? E aí a gente vai considerar que, como não tem essa corrente descendo aqui para o ramo paralelo, o I2 linha vai ser igual ao I1. Então, se a gente conhece essa corrente que está passando na carga, a gente sabe também aqui não é impedância do primário só, né? Lembram que a gente somou aqui, o nosso circuito equivalente, ele já está considerando que isso aqui é a resistência do primário, que é o lado de baixo, mais o R2 referido, que é o do secundário referido, e aqui já é o X1 mais X2 linha, ok? A gente achou isso aqui no exercício de determinação do circuito equivalente. Então, o que a gente tem aqui o nosso R equivalente referido ao lado de baixo. E a gente sabe a corrente que está passando aqui, que é justamente a mesma que desce para a carga se eu desconsidero esse ramo. Então, o que a gente vai fazer para ver a diferença e calcular essa queda, a gente vai calcular fazer I vezes impedância, né, para achar essa queda e ver qual que é a diferença entre o que a gente aplica e o que a gente recebe lá na carga. O problema aqui é que a gente não conhece o V2. O V2 ele não foi dado. A gente não sabe quanto que está chegando lá. A gente sabe quanto que a gente está colocando. Mas a gente pode fazer um pensamento reverso aqui. Vamos supor que esteja chegando na carga 240 volts. Ok? E a gente pode padronizar esse fasor aqui, colocar, né, como referência um ângulo de 0, vou colocar aqui só para a gente ter uma referência, mesmo um ângulo de 0 graus. Então, vamos considerar para termos de exercício que isso aqui é 240 com ângulo de 0. Então, eu coloquei essa observação. A gente não conhece V2 linha, né? A gente só conhece da carga fator de potência, a potência aparente e a corrente aqui para calcular, que é a corrente de plena carga. Mas, se a gente considera que o que chega na carga é 240 com ângulo de 0, a gente vai, usando essa ideia da queda de tensão na linha, que é dada por esse termo, a gente consegue ver, fazer essa diferença. Então, se a gente faz essa soma, o meu V1, então vamos considerar que a gente não sabe é o V1, tá? Então, vamos fazer essa suposição. Então, para achar o V1, então, a gente vai somar o V2 linha
fasor, ok? Então, isso aqui sempre em termos de fasor, mais a queda aqui, né? Então, olhando para esse circuito, a gente tem V2' mais essa queda, que eu vou chamar aqui, posso chamar de V', ou V no Z equivalente, ok? Que é a corrente vezes a impedância. Se eu somo esse fasor com esse, eu vou ter esse fasor aqui, que eu estou supondo que eu não conheço, ok? É isso que a gente vai fazer. Então, V1 ele vai ser 240 com ângulo de 0, mais essa queda que eu já calculei fazendo essa continha, tá? Então, isso aqui é resultado dessa conta. A gente já tinha impedância, já tinha corrente. Quando eu faço isso, olha, essa queda aqui, ela tem um ângulo, é importante fazer com os fasores, tá? Mas essa queda de tensão, ela tem um ângulo muito pequeno, tá vendo? 7,79. Então, em vez de... aqui eu teria que desmembrar e achar os dois números na forma retangular para fazer essa soma, ok? Mas como esse ângulo é muito pequeno, eu vou considerar que isso aqui é aproximadamente 0 graus e vou somar direto, né? Como se fossem dois números reais, sem considerar o ângulo, ok? E aí eu vou ter 240 mais 4,81, 244,81 volts. É como se eu tivesse... o que a gente conclui disso aqui? Que para ter 240 volts, que é a tensão nominal, na carga, aqui olhando para o circuito equivalente, né? Quanto que eu tenho que colocar lá no primário? Então, significa que se eu coloco 240 no primário, não vai chegar a 240 lá na minha carga, que aqui eu estou falando no circuito equivalente, né? Mas, se a gente estiver olhando para o transformador real, o que significa? Se eu coloco 240 aqui, teoricamente, deveria chegar a 2.400 para o outro lado, né? Se eu calculo o V2 mesmo, o V2 que chega aqui, ele é V2. O V2' é V2 vezes A. Não é isso? Então, teria que chegar a 2.400, mas não chega a 2.400, chega uma tensão menor, ok? A gente pode pensar ao contrário. Para chegar a 2.400, quanto que eu tenho que colocar aqui no primário? Eu tenho que colocar uma tensão maior, que é justamente essa aqui, de 244,81 volts. Bom, eu coloquei aqui a expressão para a gente formalizar a regulação de tensão. Então, ela é uma tensão, a tensão a vazio, né? Menos, no nosso caso aqui, tensão a plena carga sobre tensão a plena carga. Então, essa é como se a gente pudesse dizer a regulação de tensão nominal do transformador, né? Porque é quando ele está trabalhando com carga nominal. Vocês podem encontrar em alguns exercícios pedindo a regulação de tensão para uma situação diferente de plena carga, ou meia carga, ou uma situação específica de carga. Por quê? Essa tensão aqui, ela depende da carga, né? Eu vou ter uma tensão a plena carga. Para cada carga que eu coloco no transformador, vamos lembrar que é o seguinte: se a gente está no nosso transformador lá real na prática, o que acontece? A carga, se eu coloco diferentes cargas, eu tenho diferentes correntes circulando no meu transformador, né? Então, se eu vou mudando esse 2 aqui, se eu coloco metade do I2, aqui eu vou ter metade da corrente circulando nas bobinas do secundário e metade da corrente circulando lá nas bobinas do primário, né? Se eu estiver comparando com plena carga, por exemplo. Então, o que a gente vai ter? Para cada condição de carga, a gente vai ter correntes diferentes circulando no transformador e, consequentemente, quedas de tensão diferentes. Então, quanto mais eu exijo de corrente do transformador, quanto maior a carga, né, maior a queda de tensão. E aí, a gente vai ter uma diferença maior aqui, né, entre a tensão que eu coloco e a tensão que chega na carga. Então, é isso. O importante aqui é entender que a queda de tensão
nas impedâncias, né, do transformador não ideal, ela depende da carga, e isso vai determinar essa regulação de tensão, que é essa diferença em porcentagem, em relação à tensão a vazio, que é a tensão sem carga. Ok? Sem carga não tem queda de tensão. Então é isso, muito obrigada, por hoje é só.